Sim, eu tô com a mesma roupa. Eu gravei tudo no mesmo dia. E foi o dia que mais passou moto nesta casa, na história. Saudações, eu do futuro, queridos renascentistas e curiosos de plantão. Ai, continuando nessa vida de sofrimento das pessoas trans, essa vida que nos obriga a ser palestrinhas. Vou falar hoje sobre o caso de uma influenciadora, mulher cis lésbica, que falou basicamente que mulheres trans não podiam ser lésbicas, ou elas eram pan ou qualquer outra coisa assim. E ela baseou isso no fato de que pra ela ser lésbica é não gostar de pinto, né? Odiar pinto. E assim, ela montou um vídeo, não foi uma coisa de supetão, né? Ela não só falou sem se dar conta, ela pensou para falar sobre isso. E assim, no primeiro momento, quem escuta o que ela fala pode até achar, poxa, faz sentido. Mas quando você para um pouquinho para pensar, você vê que tem uma confusão danada de conceitos. Primeiro que ser lésbica não é igual odiar o pênis, ou odiar homens, ou odiar tudo que é masculino. Isso chama misandria. E se fosse isso, ia ter muita mulher hétero que ia se considerar lésbica também, né? Ser lésbica é ser uma mulher que gosta de outras mulheres, sente atração sexual por outras mulheres. É isso. Outra confusão que ela faz é misturar o que seria a orientação sexual com a identidade. E eu não estou falando só de identidade de gênero, não. Estou falando de identidade no geral. Pense em identidade como tudo que eu posso entender como meu e eu. Algo que me pertence e me identifica. E aí, dentro da minha identidade, vão ter um monte de coisa, né? Eu posso me identificar como um cara piauiense, meio maranhense, torcedor do Fluminense, psiquiatra, enfim. Quanto mais importante isso for na minha vida, quanto mais espaço cada uma dessas características tiver, mais forte vai ser a relação dela com a minha identidade. E é muito comum, por exemplo, em profissões que às vezes as pessoas se identificam tanto com aquilo que elas meio que vivem aquela parte o tempo inteiro, de uma maneira muito forte. Em relação às minorias sexuais, isso também acontece às vezes. Porque a gente vai sofrendo muitos estresses durante a vida. Uma das formas de minimizar isso é quando a gente se aceita, se entende e fica orgulhoso disso. E aquilo passa a ser parte da nossa identidade de uma maneira positiva. E a gente gosta daquilo e aquilo ocupa um grande espaço no que eu entendo como minha identidade. E foi isso que aconteceu com essa moça. A partir da orientação sexual dela, que é ser lésbica, ela construiu uma identidade lésbica para ela. E até aí tudo maravilhoso, perfeito. Não tem problema nenhum. A gente faz isso. A gente pega essas partes da nossa vida e inclui na nossa identidade. Qual que foi o problema então dessa moça? Ao fazer esse movimento de orgulho da orientação sexual dela e de fazer isso parte da identidade que ela tem, né, e a criação de uma identidade lésbica para ela, ela acabou achando que, bom, toda lésbica ia ter que ser daquele jeito. E não é, né? Existem várias maneiras de se identificar com o lesbianismo. Mulheres trans não são uma ameaça para o movimento lésbico. Elas vão viver, obviamente, o machismo e a lesbofobia de um jeito, às vezes, diferente das mulheres cis. Mas também as mulheres brancas lésbicas sofrem de um jeito diferente das mulheres negras lésbicas. As mais femininas é diferente das mais masculinas. E quando você vai lá e diz que existe um padrão e que toda mulher lésbica tem que odiar pinto, por exemplo, você está fazendo a mesma coisa que os LGBT-fóbicos fazem, criando um estereótipo. Então, que tal usar o mês da visibilidade lésbica para quebrar estereótipos e mostrar que existem vários tipos de mulheres lésbicas? E por mais que eu também não goste muito das nomenclaturas que a gente usa hoje para definir os diversos tipos de orientação sexual, porque eu acho que o ideal seria a gente usar um nome que se referisse ao alvo do desejo e não ao desejante. Ficou curioso? Tá, mas isso a gente fala em um outro vídeo. Só que essas são as classificações que a gente tem aí. E lésbica cabe sim às mulheres trans, porque só tem a ver com o gênero que você tem e o gênero pelo qual você se sente atraído. No caso, uma mulher que se atrai por outra mulher. Não tem a ver com genitália, né? Você dizer que uma mulher trans não operada é obrigatoriamente pan, porque ela tem um pênis, não faz o menor sentido. Esse discurso só contribui para aumentar o preconceito contra essas mulheres trans não operadas. Porque quando você diz que uma mulher trans não operada não pode ser lésbica, você está excluindo essa pessoa. E, obviamente, o que a gente menos precisa é ser ainda mais excluído. E quando vocês fazem isso, vocês estão simplesmente repetindo o mesmo tipo de ação segregadora que homens hétero brancos cis fazem. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair na tentação de usar qualquer poder que a gente conquiste
contra os outros, contra pessoas que ainda não têm esse poder ou esses privilégios. E assim como a Marília Mendonça, essa influenciadora também reconheceu o erro dela, se dispôs a aprender, enfim. E mais uma vez, acho isso muito positivo, muito legal, até porque eu acredito que a gente tem muito mais a contribuir para as nossas vidas individualmente, para a sociedade, uns para os outros, né? Quando a gente se une, se escuta e aprende. LGBTs unidos jamais serão vencidos. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Sigo aqui aberto a debates e até a próxima.